São 7h31. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E estamos recebendo Anne Rodrigues, que é doutoranda em psicologia. Anne, bom dia. Tudo bem, querida? Tudo bem, bom dia. Como está a sua semana? Semana decisiva aí para o futuro do país. Essa semana particularmente está bem atarefada, né? Fim de mês, as coisas acontecendo, trabalho pegando. A gente vai tratar hoje aqui do assunto com a Anne, do assunto... Estamos na última semana aí de campanha, última semana para a eleição, e justamente isso. Como que a sociedade está vivendo assim e se relacionando? Antes você tinha problemas nas empresas, né? Em lugar nenhum foi absolutamente um paraíso, né? Mas os problemas eram mais relativos à própria empresa, a ascensão em cargos, né? A disputa interna para esses cargos de ascensão na empresa, etc. E na sociedade em si, a política não era um fator de desagregação, como a gente tem visto por aí. Como que vocês, psicólogos, e você especialmente, veem esse comportamento? É algo de alguém que substituiu o time de futebol pela paixão pela política? É alguém que estava com algum vazio na vida, que resolveu ter isso como missão, sem que isso seja dito ou ele se dê conta? Como é que vocês estão analisando esse comportamento agora? Então, vou falar assim do meu ponto de vista. Eu acho que a questão do futebol mesmo não foi substituída pela política, porque continua sendo uma polêmica quando se discute times aí, né? Principalmente em época de final de campeonato e tudo mais. Eu penso que é mais uma coisa para se discutir. E aí, quando a gente vai analisar esse fenômeno de sociedade, a gente vai percebendo uma questão de como as redes sociais trouxeram uma validação para certos discursos. Então, as pessoas, antes da democratização da internet, do uso das redes sociais, elas poderiam ter uma perspectiva, um ponto de vista, mas elas muitas vezes guardavam para os nichos que elas frequentavam, uma conversa em família, uma conversa entre amigos em uma mesa de bar. Mas a partir do momento que se democratiza a internet, você começa a encontrar outras pessoas que pensam como você. E aí vai surgindo também esse fenômeno de um pensar coletivo que vai dando força, dando potência à sua voz, né? E aí tem também a questão de encontrar na figura de um líder que passa uma mensagem que se aproxima com aquilo que você tem como valores, e aí você vai encontrando esse grupo para agregar aquilo que você pensa, né? Nós já tivemos, acho que se assemelha muito, porque no país nós já tivemos muitos casos na torcida brasileira, no futebol brasileiro, de gente que matou o outro simplesmente porque ele torcia para um outro time. E eles se encontraram lá fora e eles marcavam brigas, né? Esse tipo eu estou falando na política porque tem gente que chega a esse extremo. No futebol, com relação ao futebol, a questão é mais antiga e muito mais recorrente, né? As pessoas marcavam brigas, se matavam por conta de eu ser de um time e você ser do outro. E aquilo era torcida mesmo, era instinto das pessoas mesmo? Eles arrumariam outros motivos para brigarem e não fosse o time? Então, quando a gente vai estudar o comportamento de massa, né? Então existem muitos teóricos que estudam o comportamento de massa, como Gustave Le Bon, o próprio Freud, Durkheim, são pessoas que vão estudar o comportamento da sociedade. O Le Bon, ele fala a respeito desse comportamento coletivo, onde a pessoa acaba deixando de lado a sua individualidade e acaba absorvendo essa individualidade da massa, o consciente coletivo da massa, e passa a agir como se ele estivesse suprimindo os seus valores e passa a pensar de uma forma grupal e muitas vezes bestializada. Então, assim, quando em grupo, a gente abandona
em muitos casos, os nossos princípios morais e troca por esse comportamento de massa que muitas vezes pode ser violento, insuflado por alguém, e aí você vai pra cima do outro, e aí quando você para pensar assim, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Ou por que eu fiz aquilo? Então, em muitos casos, quando insuflado pela massa, a pessoa ela comete atos que ela não cometeria quando sozinha, ou coisas que nem passariam pela cabeça dela se ela estivesse sozinha. Mas tá lá naquele calor do momento, é como se ela esquecesse um pouco a racionalidade dela e agisse naquele fluxo da massa, naquele impulso. E aí depois, às vezes, quando ela vai refletir, ela fala, não, eu jamais teria feito aquilo. Mas, por conta daquele movimento, daquela conjuntura de momento, ela acaba agindo de forma mais primitiva mesmo. Então, são vários estudos que existem a respeito, e esses estudos, inclusive, servem até para os políticos acabarem utilizando como uma forma de manobrar o seu eleitorado, o seu público, para agir de acordo com aquilo que eles gostariam, né? As pegadinhas de TV... acabaram revelando coisas de comportamento humano, como, por exemplo, a necessidade de se pertencer a um grupo e acabar concordando com coisas que ele não concorda para continuar no grupo. E as pegadinhas eram assim, né? As pessoas chegavam num lugar e alguém inventava uma mentira ali na hora sobre um fato que ocorreu na frente da pessoa. E todos que estavam ali mentiam. Chegava na vez dele, ele mentia também. Mesmo sendo, só para não ser contrário ao que estava ali. Do comportamento humano quando você quer pertencer a algum lugar, né? A sua crítica e o seu conhecimento você esconde para poder participar. Mais ou menos isso. Tipo isso, como se fosse uma espécie de contágio social do modo de pensar para ser aceito ou até para não ser julgado. Tem pessoas, às vezes, que buscam esse tipo de comportamento até para passarem invisíveis, assim, não serem questionadas, preferem ficar na dela, não expressar. E aí elas acabam entrando nesse fluxo de aceitar aquele ambiente ou simplesmente ignorar para que não tenha conflito. Então, assim, tem gente que prefere não lidar com conflito, né? Tem agora uma teoria do voto envergonhado, né? Parece que não se confirma isso, mas foi levado a sério isso. Que seria as pessoas de um lado que, tipo assim, eu vou votar no fulano, mas, né? Não queria declarar meu voto, não fala que vota em fulano, porque tem vergonha de. Uhum. Isso é bem para ser aceito e para passar despercebido. Uhum. É uma coisa que tem sempre na política? Eu não sei se sempre, mas quando a gente leva em consideração que tem acontecido, principalmente nesse momento, onde a gente tem dois lados que estão muito rígidos e muito fixos no seu modo de pensar, então a gente tem essa questão de pessoas que sempre estiveram lá naquele miolinho, naquele centro, que nunca penderam nem muito para um lado, nem muito para o outro, e que ainda assim ficam um pouco indecisas e tudo mais, e aí elas, dependendo de onde elas estiverem ou de quais contextos elas frequentam, elas preferem manter essa questão de não vou declarar em ninguém, porque aí eu consigo levar a minha vida de forma tranquila. Aí se fulano fala, vai votar em fulano tal dia? Não, beleza. Aí o outro pergunta, então assim, é aquela pessoa que vai dar um ok para ambos os lados e aí assim, na hora ela da urna vai votar em quem ela naquele momento acha melhor. Não necessariamente ache melhor por uma questão de perspectiva ideológica ou porque concorda, mas porque eu penso que talvez mais porque discorda do outro lado do que concorda com o que vai votar. Vinícius. Ótimo, seja muito bem-vinda, Anne, aqui ao nosso convívio, né? É um prazer muito grande te receber aqui, poder debater esse tema aí, dar os parabéns para a nossa chefe, a Priscila, né? Pela pauta, né? Aqui colocada para nós, aliás, como quase todas as pautas na área de saúde, né, que ela tem trazido aqui com os entrevistados. Parabéns, realmente, e obrigado pela tua presença aqui conosco. Será chamado depois para saber sobre quase todos, esse quase todos sou eu. Quem que ficou de fora, né, tá certo, né? Esqueço tudo, quase tudo, né, tem aquela música sertaneja, né, só não esqueço o seu telefone, né, tá certo, o que tá de fora, né? Mas eu quero nessa linha que você já começou a abordar, Anne, da relação entre a psicologia individual e a psicologia de massas, né, você citou alguns autores, né, tem o Reich também, o Wilhelm Reich, né,
né, que é um autor interessantíssimo, né, judeu, né, alemão, né, que aborda esse tema. Mas o Freud tem um texto clássico que é o Mal-Estar da Civilização, né, em que ele analisa isso, né. Tem um livro que é O Homem Sem Deus, né, que a turma até assusta, né, quem é mais religioso, como que é isso, né? Nietzsche, Freud e Darwin, né, três autores, né, que pensaram no homem sem Deus. E nesse do Mal-Estar da Civilização ele fala, olha, não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus, né? É uma projeção, né? Uma transferência, né? O homem tem medo da natureza, acaba personificando, né? Projetando isso, né? E assim, nós estamos num momento de mal-estar da civilização, né? Isso é bem claro, no nível individual, né? Vamos tentar conectar o individual com o coletivo, né? Ansiedade, depressão, quer dizer, uma série de problemas que você com certeza verifica ali, né? Na tua prática clínica, né? Como é que você acha que isso comunica, né, com a psicologia de massas, né? Com esse movimento mais reacionário, mais conservador, né? De tentar voltar para trás. Antigamente que era bom. A escola tinha fila, tinha disciplina, todo mundo respeitava, pai e mãe respeitava professor, né? Esse discurso mais reacionário, mais conservador que nós vemos, né? Como é que o quanto que esse mal-estar individual, né? De ansiedade, depressão, o quanto que isso comunica para essa psicologia de massas em busca de um retorno, né? Uma outra época, quando a vida era mais fácil, né? Eu não sei se a vida era mais fácil, mas se a gente for pensar a questão da história da sociedade como um todo, a gente pode notar que todas as vezes que tem grandes mudanças sociais, a gente tende a tentar retroceder de alguma forma por medo dessas mudanças. Quando a gente pensa a questão do próprio Reich que você aborda, ele faz uma leitura a respeito do nazismo, de como o nazismo cresceu na Europa e tudo mais. E se a gente para pensar, para analisar esse movimento nazista, que ele era mais conservador, era um momento que a Europa estava passando por mudanças, inclusive de hábitos e costumes. Então agora nós estamos em 2022, a gente leva em consideração a ascensão da internet, a gente leva em consideração a mudança de valores, a questão da própria permissividade. Antigamente a gente tinha crianças e jovens, que eles ficavam mais dentro de casa ou até brincando lá naquele contexto da rua, da rua de casa, e agora eles estão acessando esse universo online, onde você descobre várias coisas. Então eu penso que isso traz um pouco de medo também, né, para as pessoas, e elas tentam voltar um pouco no tempo para a parte que elas se sentiam um pouco mais seguras, mesmo que dentro de um conservadorismo, como uma forma de não conseguir lidar de forma individual com essas mudanças. E tem também a questão do adoecimento, né, individual, a questão da ansiedade, da depressão. A gente veio de um isolamento de praticamente 2 anos e meio provocado pela pandemia, e assim, hoje a gente percebe, tem dados da OMS que falam que o adoecimento mental ele cresceu mais de 25% por conta da pandemia, por conta do isolamento. Então, assim, essa crescente alteração social, ela traz essa questão de às vezes, necessidade individual de retorno ao conhecido, pelo medo, pelo receio do não conseguir lidar com o novo. E talvez essa questão esteja bem presente nas discussões hoje, justamente por isso. E aí acaba utilizando a questão da perspectiva política como uma espécie de foco de controle, né? Tipo, uma forma de se sentir contemplado dentro daquilo que a pessoa se sentia confortável antigamente. 7h45, Lorenberg Alves. Jane, antes de mais nada, a nossa alegria, registrar a nossa alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos, o amigo ouvinte já está ganhando, e ganhando muito com a sua presença aqui. Eu vou colocar 3 pontos para uma reflexão sua. Eu gostaria muito de ouvi-la nesses 3 pontos. E vou emprestar 2 ou 3 frases ou palavras que você utilizou ao longo dessas respostas que você tem dado. A primeira delas, da democratização da internet ou das redes sociais. E muitas pessoas que pensavam de um jeito, ele chega com as redes sociais, ele percebe que outras pessoas pensam iguais. E aí vem a minha primeira provocação, e provocação sempre no bom sentido, gente, sempre no bom sentido.
a internet democratizou esse comportamento ou ela reforçou esse comportamento? Porque vejamos, vamos voltar ao meu tempo de criança que não tínhamos as redes sociais. Tem uma sala de aula com 40, 50 alunos e eles automaticamente vão se colocando entre grupos ali, formando o seu próprio grupo. Ainda hoje é desse jeito. Forma um grupinho ali, outro grupinho acolá. E esses grupos, ainda que se cumprimentem, eles não se dialogam ao longo de um ano letivo. Saindo da sala de aula, nós vamos encontrar em cidades pequenas, isso é muito frequente. Junta-se aqueles garotos todos numa rua, jogam bola naquela rua, mas nem todos se dialogam com todos. Eles têm o seu grupinho, e que não é necessariamente o vizinho de casa, da residência. Vão formando os grupinhos ali. Você vai para o local de trabalho, se dá também da mesma forma. É uma empresa que tem 30, 40, 50 pessoas, formam grupinhos ali entre os colaboradores. E esses grupos, ainda que saiba da existência dos outros, não dialogam entre si. Por isso a minha provocação. A internet democratizou ou reforçou uma situação já existente? A segunda questão, Anne, que eu gostaria muito também de ouvi-la. Você falou numa frase, me perdoe se eu cometer o erro ou equívoco, mas me corrija sempre. Você falou que alguém vai para as redes sociais e nas redes sociais ela acha um viés ou um campo enorme para expressar-se. E aí eu pergunto, mas então como fica as pesquisas? Recentemente saiu uma pesquisa do Datafolha que disse que cada 10 eleitores, 7 evitam opinar a respeito do jogo político, do posicionamento político vivido que é nosso. E aí eu gostaria muito de uma reflexão sua. E o terceiro, tem uma frase extraordinária, porque trata-se de um autor que eu gosto muito, tanto do ponto de vista de prosa como de romances e de poesia, que é o Thomas Mann. Ele fala, ao falar do Dom Quixote, ele me lembra da sobrancelha muito grande. Isso não fazia sombra, mas fazia também máscaras. E lá na frente dessa mesma frase que ele fala sobre Dom Quixote, ele reforça a existência da sobrancelha como máscara, como algo que você pode ficar escondido. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desses 3 pontos. Bom, eu vou ver se eu consigo me lembrar de todos os pontos. Mas vamos lá. A respeito da democratização da internet, quando eu falo da democratização da internet, não enquanto espaço de democracia, mas essa questão de expansão do uso. Porque antes quem tinha internet era quem tinha dinheiro para pagar acesso à internet. Então hoje, praticamente toda a população que tenha um smartphone tem acesso à internet, nem que seja por pontos de Wi-Fi gratuitos e tudo mais. Então, assim, quando eu falo de democratização da internet, eu estou falando de acesso ao uso mesmo. E aí essa questão de se expressar. Em muitos casos, as pessoas optam por não se expressar. Mas do meu ponto de vista não quer dizer que elas não consumam o conteúdo que sejam da sua afinidade. Então, assim, a partir do momento que mesmo que eu não me expresse abertamente ou publicamente, não quer dizer que eu não esteja tendo acesso a leituras de grupos, de matérias de jornais, ou então até mesmo de comunidades que pensam como eu penso. Então eu não preciso me expressar para me posicionar em relação a algo. Às vezes eu guardo esse posicionamento de uma forma mais contida, um pouco mais individualizada, sem escrever nas redes sociais, mas não quer dizer que eu não viva de acordo com isso. E aí, assim, isso tem muita relação, inclusive, com a questão das afinidades.
quando eu vou para um grupo, seja no ambiente escolar, seja no trabalho ou mesmo na internet, eu vou para um grupo de acordo com as minhas afinidades, aonde eu encontro alguém que minimamente tenha os mesmos gostos que eu, a mesma forma de pensar que eu. E assim, por mais que a gente viva dentro de um contexto maior, de uma abrangência social maior, pensando numa sala de aula com 40 alunos, a gente vai ter lá seus vários grupinhos de 5, onde tem as pessoas que vocês podem até olhar, né? Tipo, se vestem da mesma forma, gostam de comer basicamente as mesmas coisas, escutam as mesmas músicas, frequentam os mesmos lugares. Isso é muito comum. E aí a gente traz para uma questão que você falou do Don Quixote e das máscaras. Eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas ele fala assim que viver em sociedade é como a gente viver em uma peça de teatro. Em cada lugar a gente interpreta um papel. Então, em cada lugar eu vou acabar utilizando uma máscara social que eu acho conveniente ou eu acho pertinente para ser aceito dentro daquele contexto. Então, assim, quem eu sou em casa, despida de todas as máscaras, é totalmente diferente da máscara que eu visto no consultório, da máscara que eu visto no meu trabalho, ou da máscara que eu visto enquanto pessoa que utiliza as redes sociais. Então é muito comum, a gente estar num jogo de papéis mesmo. Então quando a gente consegue fazer uma leitura do ambiente que a gente está inserido, a gente acaba fazendo uma autorreflexão de qual máscara é a mais pertinente para eu utilizar dentro daquele contexto, inclusive para ser aceito com o mínimo de julgamentos possíveis, né? Bom, 7h52, nossa consulta acabou por falta de tempo. Queria agradecer bastante aqui a doutora Anne Rodrigues por ter disponibilizado seu tempo para a gente e esse agradável bate-papo aqui. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Boa semana e boa semana também para Lorenberg